Sem dúvida é um prazer renovado estarmos de novo juntos, reunidos através deste sistema. Queremos saudar-vos a todos, prezados ouvintes, na paz e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como sabeis, estamos aqui para a Igreja Cristo a Rocha, seus pastores, e ainda em nome do Senhor Jesus, para vos trazer uma mensagem da Palavra de Deus. E deixe-me dizer já à partida, nós estamos fazendo, ou iremos fazer o melhor possível para que possam nos compreender e não só nos compreender, mas eu já quero pedir que, por favor, busquem suas Bíblias, se não a têm consigo, a fim de que, de outra ocasião, de sua preferência, na sua casa, quando tiver tempo, possa também revisar isso que nós vamos falar, porque, sem dúvida, tudo que nós falamos da Bíblia é de muita importância e umas coisas mais do que outras. Neste momento, e antes de continuarmos, nós vamos fazer uma leitura bíblica no livro de São Lucas, depois estaremos orando ao Senhor e depois estaremos fazendo então uma meditação. São Lucas capítulo 14, e vamos começar no verso 12 até o verso 24. São Lucas 14, verso 12. Estaremos lendo isso paulatinamente, a fim de que já só na leitura vai entendendo o que se trata. Diz assim a Sagrada Escritura: Então Jesus disse ao que o tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo. E assim, você será recompensado e pago. Mas, quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir e pagar. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Verso 15. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-los. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se, ficou ruim, e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou já foi feito,
e ainda há lugar. Verso 23. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Oremos ao Senhor. Pai eterno, a quem pertence toda a honra e toda a glória, sabemos que o Senhor tem todo o poder, Senhor, e mais do que nós, o Senhor está interessado na propagação da Tua santa e poderosa palavra. Nós te agradecemos, meu Deus, por esta oportunidade de que nós temos de estarmos falando com tantas pessoas acerca deste convite. E então, Senhor Deus, entregamos toda esta situação ao Teu cuidado. Nós cremos em Ti que o Senhor é poderoso para nos ajudar a falar e também para ajudar aqueles que vão vir a compreender a Tua palavra. Pai eterno, te agradecemos por Tuas bênçãos, pelo Teu cuidado por nós e também, Senhor, te pedimos por todas essas bênçãos no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Prezados ouvintes, vamos falar de uma coisa, de um assunto muito importante, sem dúvida nenhuma. Naquele tempo, deixe-me começar assim, naquele tempo, era comum para os judeus, pessoas abastadas, isto é, que estavam bem na vida, darem uma ceia, principalmente aos pobres, tendo em vista que, pelo menos uma vez por outra, os pobres tivessem uma boa refeição e participassem de uma boa refeição uma vez por outra. Não quer dizer que fosse uma vez por ano, mas de vez em quando. Muito bem, no verso 15, por incrível que pareça, por acaso, nesta ocasião, que o Senhor Jesus está falando, o que está aqui, o que acabamos de ler, que está escrito, o Senhor estava assistindo ou participando de uma dessas ceias que eles faziam naquele tempo. Muito bem, agora nós vamos de novo ler o verso 15, a fim de nós percebermos bem porque é que o Senhor vai contar uma parábola. O Senhor agora vai contar uma parábola, mas vamos ver no verso 15 o que é que está escrito. Diz assim: ao ouvir isso que o Senhor Jesus tinha acabado de dizer no verso 14, nós lemos isso há momentos, mas nos interessa agora o que está no verso 15. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele homem ou pessoa que comer no banquete ou na ceia do reino de Deus. Claro, isso aqui está apontando para acontecimentos que vão tomar lugar neste mundo, mas depois do que nós chamamos dos acontecimentos dos últimos dias e dos últimos tempos. Vai haver uma ceia depois desse mundo ter sido glorificado, de ter sido preparado por Deus, depois de imensas coisas sérias e graves terem acontecido. Vai haver uma ceia especial. Os judeus estavam e estão informados dessa verdade, dessa realidade, dessa ceia. Se alguém quer que eu ajude a lembrar, é tal ceia que Jesus falou certa ocasião, em que também estavam Abraão e Isaac nessa ceia, mas isso já é numa outra ordem de vida. E será neste mundo, acreditamos, só Deus sabe, mas eu atrevo-me a dizer que talvez seja nesse mundo, mas já na nova era, depois de tudo transformado. Essa gente está falando aqui de um assunto muito
do Senhor diz no futuro e muito sério, muito interessante. Então, no verso 15, o Senhor Jesus aproveitou o impulso deste homem, quando ele disse, bem-aventurado aquele que vai tomar parte da ceia. O Senhor aproveitou esse impulso, deixe-me dizer o termo, esse empurrão, e o Senhor vai agora dizer-nos uma parábola. O que nós vamos ler agora é uma parábola do Senhor Jesus. E quando nós falamos de uma parábola, quando alguém escuta alguém falar de uma parábola, é preciso muito cuidado, porque a parábola não é exatamente as palavras que nós estamos usando. Mas a parábola está procurando mostrar alguma coisa em outra dimensão, mas usando a nossa própria dimensão. Isto é uma linguagem mais espiritual, mas nós estamos usando a palavra que é bem conhecida na terra. Então, vamos começar de novo esse verso. O Senhor Jesus aproveitou o impulso daquele homem, contou-lhes uma parábola da grande ceia. Essa grande ceia é que nós nos referimos a momentos acerca de Abraão, etc. Isso é um simbolismo do reino de Deus. Esta parábola que nós estamos tratando agora é um símbolo, essa ceia, esse estar à mesa, é um simbolismo do reino de Deus. O verso 16 já nos ajuda a compreender isso que estou falando. Como eu disse em nossas primeiras palavras, quando eu comecei, o nosso alvo, o nosso esforço é falar-vos ou apresentar-vos esse trecho bíblico. É uma forma que só Deus pode ajudar a mim e a você. É uma forma que você, logo ao amanhã, volte à Bíblia e sozinho procure compreender mais acerca deste assunto que estamos falando. Por outras palavras, eu não estou pregando uma pregação assim para uma multidão que Jesus salva e salva agora, cura e batiza no Espírito Santo, cura as enfermidades, levanta os enfermos. Eu não estou pregando isso assim. Eu estou fazendo espécie de um estudo bíblico, mas simples, superficial. Muito bem. Então, continuando, estamos no verso 16, agora diz assim: este certo homem, que disse a Jesus o que ele falou, não é que era uma bênção participar daquela ceia, esse homem é Deus. Este homem está representando Deus, que durante séculos já vinha convidando a muitos, convidando o próprio povo de Israel, e que eles se faziam bem caros, não há dúvida nenhuma, acerca desse convite. E, claro, através dos séculos, não só o povo de Israel, mas também as nações gentílicas, os gentios. Como demonstra no verso 23 que nós lemos o verso 23, lemos exatamente o verso 23, deixa eu ler para os irmãos o que é que eu estou falando. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Obriga-os a entrar. Está falando aqui já, não é só os judeus, não é só este ou aquele, mas até mesmo aqueles que não querem saber de nada, obriga-os a entrar no reino de Deus. É praticamente, quem me está ouvindo pode dizer que é o que eu estou falando, o que eu estou fazendo, é como que obrigando, pondo isso pelos ouvidos dentro de quem me está escutando, mas não leva mal. Estou falando da palavra do Senhor. Depois temos o verso 17 que diz: na hora da ceia, enviou o seu servo dizer aos convidados: vinde, pois tudo está preparado. Eu gostava que, embora seja uma parábola, mas está falando acerca do procedimento de Deus, veja o cuidado de Deus em avisar as pessoas, não só uma vez,
mas a segunda vez, a terceira vez, e agora diz, enviou o seu servo dizer aos convidados, vinde, pois tudo está preparado. Que servo é este? Tenha cuidado na sua interpretação. Que servo é este que esse homem da parábola está enviando? Esse servo, isto é uma alusão, refere-se aos profetas do passado, que sempre andaram a falar e a dar os recados, as mensagens que Deus mandava ao povo através do profeta. Essa palavra, esse servo aqui, está se referindo aos profetas, a João Batista, que foi um dos profetas. Mas o João Batista foi um profeta em tanto quanto diferente de todos os outros, no sentido em que ele criou uma ponte, uma ligação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Embora o Novo Testamento não tivesse começado no Evangelho de São Mateus, como está escrito na Bíblia, o novo Evangelho, a nova aliança começou desde que o Senhor Jesus morreu na cruz, dando a sua vida para nos salvar, e depois que o Senhor Jesus ressuscitou de entre os mortos, aí começou o Novo Testamento, a nova aliança. Mas referindo-nos à Escritura Sagrada, ao livro chamado Bíblia, não há dúvida nenhuma que João Batista criou uma ligação entre um e outro. Ele começou no Velho Testamento e acabou no Novo Testamento, batizando pessoas, etc, etc. Era nice. Vamos falar em inglês agora. Era nice vos falar acerca desse batismo, mas não é chamado para nós agora aqui. Então, esta chamada de enviou o seu servo, vinde, pois tudo está preparado. Essa chamada é um toque de alerta, acredite-me, é um toque de alerta para nós, caros ouvintes. Essa chamada ainda está em vigor. Essa chamada está soando agora através da nossa boca e entrando nos vossos ouvidos. Ouçam esse convite da parte do Senhor, não há dúvida nenhuma. Vamos ao verso 18, por causa do nosso tempo. Verso 18 diz, mas eles começaram, um por um, a apresentar as suas desculpas. Nós lemos as desculpas. Um tinha comprado um campo, ia experimentar o campo. As ceias são dadas à noitinha, no fim do dia. Por isso é que algumas Bíblias trazem o termo ceia. Ceia fala do fim do dia. Fala quando se aproxima a noite. O dia que nós estamos vivendo, tudo nos indica que está prestes a terminar. Está chegando a noitinha, o tempo desta ceia, para a qual o Senhor está mandando ainda um convite. Um convite, vinde, porque tudo já está preparado. Meu Deus, eu estou falando de coisas tão maravilhosas que nós não temos tempo de explicar a todos. Mas todos tinham as suas desculpas. Estava tudo relacionado. Se nós repararmos, ou se fôssemos a miudar as desculpas que eles deram, nós iríamos ver de que eram todas de interesse pessoal, era relacionado com eles mesmos. Um disse, acabei de comprar, tinha comprado um terreno, queria ver o terreno à noite. Como é que uma pessoa compra um terreno e está à espera da hora de ceia para ir ver? Bem, como eu disse no princípio, isso é uma parábola e teologicamente falando, nós não devemos ver as coisas assim, apertar com a parábola para dizer o que nós queremos. Não devemos fazer isso. Mas torna-se interessante apenas mencionar. Se ele ia para uma ceia,
era no fim do dia? Como é que era depois do terreno estar comprado que ali ia ver a ceia? O outro tinha comprado 5 juntas de bois, ia experimentar os bois. Como é que ele ia comprar os bois? Ia experimentar os bois e os bois já comprados. Sabe o que é? É o que nós dizemos em português e é uma realidade. Aplica bem aqui. Vem a ser a desculpa do má pagador. É aquele que não quer mesmo nada do castanho. Ele fala assim, sem fazer sentido. Isso é muita pena que isso aconteça. Dá-nos uma certa dor espiritual isso acontecer. Não tanto por causa dessa gente que estava com o Senhor Jesus naquele tempo, porque, enfim, todos já morreram, foram no seu destino, não temos muito a ver com isso, não temos nada a ver com isso, mas eu me refiro que causa uma certa dor, é no sentido de que hoje não é diferente. Esta desculpa ilustra uma coisa muito importante. Eu vou ler para os irmãos. Tem Lucas 8, 14, se alguém quer abrir. Lucas 8, 14. Diz assim, aqui trata-se de uma parábola que o Senhor Jesus falou acerca do semeador que saiu a semear a semente. E a semente, uma caía à beira do caminho, outra caiu entre pedras, outra caiu entre espinhos. A que caiu entre espinhos está aqui no verso 14 do capítulo 8 de Lucas e diz assim, as que caíram entre espinhos são as pessoas que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Isto é, a semente não chega a dar planta para crescer, muito menos amadurecer. Isso foi uma outra palavra, mas é interessante como uma combina com a outra no sentido deste verso. É que, deixa eu dizer mais uma vez, aquelas que caíram entre espinhos foi semente que não caiu em boa terra. Essa terra que não é tão boa, infelizmente, ainda existe nos nossos dias. São as pessoas que ouvem a palavra do Senhor, mas ao seguirem seu caminho, em seguirem a vida, são sufocados pelas preocupações da vida. Foi exatamente o que aconteceu àquelas pessoas que estavam se desculpando para não receberem aquele convite. Bom, vamos continuar, ainda que estamos já chegando ao fim. O que é que isso tem para nós? Isso está tudo muito bonito, até soa bem, mas embora eu não esteja compreendendo bem, alguém pode dizer, mas está bom, lá vai que vai, e dizer mais ou menos o que é que tu queres dizer, mas isso o que é que tem a ver comigo? Poderá alguém perguntar. Sabe o que é? Isso tem a ver conosco, porque o que é que diz o último verso que nós lemos? Nenhum daqueles que foram convidados provarão da minha ceia ou do meu banquete. Isto significa, prezados amigos, que aqueles que foram convidados e não aceitam agora, aqueles que são convidados agora e não aceitam agora o convite, esses estão perdidos. Vou-vos dizer uma coisa. Quando uma pessoa ouve o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando uma pessoa ouve a palavra do Senhor em relação a ser salvo e da salvação que há em Cristo Jesus, e essa pessoa não dá ouvidos, essa pessoa não quer saber, eu vou-vos falar francamente, porque é pura da verdade, essa pessoa fica numa situação pior do que estava antes de ouvir falar do Senhor Jesus. Porque foi o próprio Senhor Jesus que disse que no fim
de tudo, no fim desta ordem que estamos vivendo, vai haver um fim e vai haver um julgamento. Aquele que ouvi e não fez vai ser castigado de uma certa forma. E o que nunca ouvi e não fez porque nunca ouvi acerca da vontade de Deus será castigado de uma outra forma. Eu não quero fazer a coisa mais feia, mais dura, mais terrível do que ela é na realidade. Eu estou apenas falando aqui como um arauto. Eu estou apenas falando da verdade que está escrita na palavra do Senhor. Está escrito assim, vê agora a minha mente. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, como fizeram o povo de Israel no deserto, que todos pereceram lá. Pereceram, quer dizer, morreram lá. Muito bem, prezados amigos, eu não quero acabar nossas palavras falando muito acerca do desconsolo. Eu quero vos dizer, é uma boa notícia, sabeis o que há? Embora ainda hoje nós estejamos vendo o que está diante dos nossos olhos, que é exatamente o mesmo retrato, as pessoas sabem, não fazem caso, as pessoas estão interessadas em outras coisas. Bom, cada um tem o direito dado por Deus de fazer o que deseja, temos livre arbítrio, e aí está tudo muito bem. Mas na minha função, no que estou fazendo agora, falando-vos da palavra do Senhor, é a minha obrigação dizer-vos o que é a verdade pura, neste sentido, e hoje, no que diz respeito acerca desse convite. Se tu ouvires a voz do Senhor falar ao teu coração acerca deste convite, o Senhor não fala igual a todos. Dá o teu coração a Jesus. Ouve essa voz, porque senão, se tu endureces o teu coração e dizes que não, ainda tens remédio, pode ser que vivas amanhã e fazeres amanhã, mas se partes deste mundo nessa situação de rebelião e incredulidade, é uma situação ruim. Nós estamos aqui, a nossa igreja, nossos pastores, esse trabalho todo está aqui exatamente para vos avisar dessas verdades profundas que podem parecer desagradáveis, não há dúvida, mas a verdade sara, a verdade salva, sara e salva, porque a verdade vem a ser Cristo Jesus, o nosso Salvador. Pode ter a certeza absoluta de que nossas palavras não se comparam com crítica. Não estou criticando ninguém, nem coisa alguma. Estou apenas dizendo que a boa notícia é a seguinte: ainda há tempo, ainda há lugar. Podes ser dos últimos, mas ainda há lugar no regaço para a tua salvação, no regaço do Senhor Jesus, nos braços do Senhor Jesus. E com essas palavras, deixando-vos e orando-vos internamente, por dentro, por vocês, nós vamos fazer uma oração. Vamos orar juntos, isto é, se podem ficar de pé ou em outra posição de reverência, façam como melhor gostarem. Mas vamos orar neste momento para que o Senhor abençoe rica e poderosamente os nossos queridos ouvintes e faça deles uma bênção para eles próprios e para aqueles com quem vivem. Oremos ao Senhor. Pai Celestial, obrigado, Senhor Deus, por te podermos chamar de Pai. Te louvamos, Senhor, por estarmos aqui falando da Tua palavra. Senhor, mas que peso, que responsabilidade sentimos, Senhor, em nosso coração. Por favor, Senhor, faça uma obra maravilhosa nesses ouvidos que têm ouvido a Tua palavra. Senhor, quanto a mim, eu não conto, Senhor, não tem muito a ver com isso, senão falar o que o Senhor nos tem dado através da Sua palavra. Mas, Senhor, contigo, a relação contigo, Senhor. Tem misericórdia dessa gente, Senhor. Faz alguma coisa que os desperte a olharem para Ti, aqueles que ainda não o fizeram. Senhor, no que diz respeito à nossa igreja, em que nos estamos reunindo só domingo, Senhor, dá a Tua bênção, dá o Teu consolo. Aqueles, Senhor, que estão passando pela solidão, falta de companhia nos lares e o resto tudo, que o Senhor sabe muito bem, melhor do que eu. Senhor, te pedimos nesta hora por eles, Senhor. Acuda-lhes, Senhor. Sejas tu, o Senhor, o seu amparo, a sua consolação e o seu amigo. Senhor, rogamos
por essas vidas e também te agradecemos muito, Senhor Deus, pelo que o Senhor tem feito e continua fazendo. Obrigado, Senhor, por teres salvo as nossas almas, Senhor, e nos teres trazido aqui à tua presença para junto e estarmos falando das coisas eternas, Senhor, com muita gratidão, Senhor, com muita gratidão, Senhor. Nós agradecemos por tudo isso no nome santo do Senhor Jesus. E todos que nos ouvem podem dizer amém. Só mais uma coisa, que o amor do Senhor nosso Deus, a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo sejam uma realidade no vosso coração, na vossa vida, na vossa família e no vosso lar. E todos mais uma vez dizem amém, Senhor nosso Deus.